A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho, né? Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Eu recebi muito elogio de pessoas dizendo que gostaram desse estudo. Olha, eu vou falar de todos os livros da Bíblia, tá? Então eu espero que você acompanhe. Eu não sei quantos áudios isso vai dar, mas eu espero que você guarde, tá? Porque vai ser longo. Aí depois a pessoa fala, eu quero receber também. Agora é tarde, você tem que ir guardando aí. Não tem como eu te mandar tudo de novo depois, não. Bom, o tema é aprendendo mais, tá? Nós já falamos um pouquinho aí sobre Moisés, mas não terminamos ainda. Estamos ainda nos 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, né? E estamos narrando as histórias que aconteceu ali dentro daqueles 5 livros, né? Hoje eu vou falar um pouco para você sobre o grande povo no Egito. O que aconteceu? Por que Deus levantou Moisés para se tornar libertador? Eu vou explicar. Bom, temos dentro desse livro, né, meus irmãos, primeiro, quem foi Moisés, que eu já expliquei para vocês, que foi filho de Joquebede, e o nome do seu pai foi Anrão. É um nome difícil, mas é o nome deles, vamos lá. Joquebede e Anrão teve o seu primeiro filho chamado Arão, e teve o seu segundo filho chamado, sua segunda filha chamada Miriam, e o caçula, o menorzinho da família, Moisés, né? Então, você já conhece a família de Moisés. Seu pai, Anrão, sua mãe, Joquebede, ao qual eu já narrei algumas coisinhas, os seus irmãos, Arão, que mais tarde vai ser um dos sacerdotes que vai ajudar Moisés, e Miriam, que também vai ajudar a guiar o povo. Você vai ver depois. Gênesis narra o princípio e os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Bom, esses 3 patriarcas, meus irmãos, Abraão foi tirado da terra de Ur dos Caldeus, ele saiu da sua família, tanto é que é muito usado em temas de palestra para casais, que Abraão ele saiu da parentela dele para se unir com a sua mulher ali e ir para uma nova terra. Foi criada uma família ali, né? E saiu da idolatria, porque a terra de Ur dos Caldeus havia muita idolatria. Tanto é que o próprio pai de Abraão já fazia isso, né? Mas olha só, aí Abraão, ele casa-se com a sua mulher Sara, que Abraão se chamava Abrão, e Sarai. Aí Deus mudou para Abraão e Sara. E aí eles tiveram um filho, né? Esse filho é o primogênito dela, chamado Isaque, né? O primogênito e, na verdade, assim, o filho que... Foi o primeiro filho dela, mas na verdade foi o único, né? Foi o único filho que ela teve. Não dá nem para chamar de primogênito. Foi o único filho que ela teve. E aí, meus irmãos, Isaque... Você sabe a história que Deus, para provar o amor e a fé de Abraão, pede Isaque, né? Ele fala, olha, eu quero que você sacrifique seu filho. Você já conhece a história, ele vai lá, ele vai sacrificar o seu filho, mas Deus não permite ver que realmente ele crê em Deus, ele acredita em Deus, né? E ali, Abraão teve um outro filho também, que às vezes não é muito falado, né? Ele teve Ismael. O primeiro filho de Abraão foi Ismael, porque havia uma promessa que Abraão ia ter um filho. Ele não aguentando esperar, nem sua esposa aguentando esperar, ele teve com outra mulher o filho Ismael. E o filho Ismael é filho de uma escrava. E aí Deus não queria ele, porque não era ele o escolhido, né, para ser um dos patriarcas. Então Abraão com Sara teve agora um filho chamado Isaque. Isaque também casou quando cresceu, né? É muito lindo o romantismo que ele foi atrás de uma mulher para ele, né? E quando ele casa, meus irmãos, né? Quando ele casa, ele tem agora também um filho, Jacó. Isaque teve Esaú e Jacó. Você já conhece a história de Esaú, que era o primogênito, um poderoso caçador diante do Senhor, mas Jacó, ele acaba enganando, através da sua mãe, ele acaba enganando Esaú e tomando posse daquela bênção, né? A primogenitura, ele toma posse daquela bênção. Esaú, sabendo, fica muito furioso e aí ele tem que fugir. Agora, meus irmãos, ele foge para outra terra, ele vai para as terras do seu tio Labão, irmão de sua mãe. Assim, Jacó tem um grande percurso no caminho, onde ele vê uma escada, anjos subindo e descendo, ele fala que terrível é aquele lugar, depois ele tem um encontro com Deus, e é aí que eu quero chegar. Jacó agora, tendo um encontro com Deus, Deus muda o nome dele de Jacó para Israel, por isso que você conhece agora o Estado de Israel. Esse Estado de Israel carrega o nome do terceiro patriarca, né? O terceiro daquela linhagem, Jacó, que Deus mudou o seu nome para Israel. Ele lutou com um anjo, ele foi ferido na coxa, e aí ele muda o nome. Ele fala, ele agora tem
um monte de filhos, meus irmãos. Ele tem 12 filhos ali, né? Tem vários filhos. Bom, e com todos os seus filhos, meus irmãos, é dividido também, porque Gênesis narra o princípio, os 3 patriarcas, a história de Abraão, a história de Isaac e a história de Jacó. Onde Moisés entra nessa história? Calma que nós vamos chegar lá. De Jacó nós temos as 12 tribos. As 12 tribos. Quem são elas? Quem são as 12 tribos? São 10 filhos de Jacó e mais 2, meus irmãos, que foram incluídos, né? E quem são eles? Os 10 filhos de Jacó está misturado entre vamos dizer assim, a mulher, a escrava, a outra mulher e a escrava. Porque Jacó teve 2 mulheres. Para você entender a história, você vai ter que ir lá na Bíblia também, que eu não vou te contar tudo aqui não, tá? E aí, meus irmãos, ele nasceu dessa união entre 4 mulheres e um homem. Nasceu Rúben, que é o primogênito, Simeão e Judá. Aí nasceu Zebulon, Isacar e Dan, Gade, Aser e Naphtali, Benjamim, Manassés e Efraim, que são as 2 tribos que depois acabou se encaixando aí, né? Então, você entende aí que daquela linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, nós temos agora Jacó e os 12 filhos. É aonde que eu vou falar um pouquinho mais dentro de Gênesis, né? Explicando para você sobre essas 12 tribos. O que aconteceu, meus irmãos, para a gente chegar em Moisés? O que aconteceu, tá? A gente só vai falar um pouquinho sobre isso amanhã. Mas eu quero que você frisa que foi importante o nosso pai Abraão, que nele foram abençoadas todas as famílias da terra. Nele foram abençoadas todas as famílias da terra. E Deus disse assim, olha para o céu e conta as estrelas se você puder contar. E agora olha para o chão, para a terra que você está pisando, na beirada da praia. E conta os grãos de areia se você puder contar. Ele não teria como contar. Aí Deus disse a ele, assim será a sua descendência, como o grão de areia na terra, como as estrelas do céu. Muita gente mesmo, né? Então, nós entendemos aí que Deus levantou esses 3 patriarcas e agora nós temos aí o Abraão, Isaac e Jacó e as 12 tribos, onde nós vamos agora caminhar para um outro território, para poder entender a história de Moisés, porque se você viu, eu comecei com Moisés, não comecei? Os 5 livros, ainda estamos nos 5 livros. Você percebeu que Moisés está morando numa terra egípcia? Por que eles estavam morando em terra estranha? Nós vamos chegar lá. Você vai entender o porquê ele estava lá. Tudo isso, meus irmãos, eu preciso explicar um pouquinho só de cada livro, de cada situação, de cada pessoa, para que você tenha um conhecimento também, né? Olha que eu vou falar da Bíblia inteira. Tá pronto para guardar os áudios? Eu espero que sim. Então você aprenda isso, meus irmãos. História é necessário aprender. Aprender a história. Aprender a entender. Por isso que o tema é aprendendo mais. Para você compreender como tudo começou, como são as coisas, porque isso é assim e porque hoje é assim. Hoje as pessoas querem condenar coisas da Bíblia, esquecendo que a cultura e o tempo era diferente. Hoje, para mandar um recado, você usa um WhatsApp, um Facebook, um Instagram. Naquela época era dias e dias de viagem e a pessoa montada num camelo, num cavalo ou a pé, para atravessar cidades, para mandar um recado, meus irmãos. Então entenda e respeite a cultura, porque a cultura vai te ensinar muita coisa. Amém até aqui, meus irmãos? Eu acredito que você entendeu, que você aprendeu tudo que lhe foi dito.